Essas caixinhas é uma coisa muito utilizada em game, porque ela é muito prática, né? Você pode empilhar e vir uma parede. É um negócio legal. É um asset. Você pegar aqui, duplicar, fizer uma pequena rotação. Você já tem um negocinho legal. Beleza? Então, essa caixa, galera, eu fiz uma modelagem muito simples, tá? Depois eu fiz um pequeno detalhe, mas ela basicamente, se vocês quiserem saber, ela é um cubo, beleza? Eu entrei no modo de edição, fui para face, selecionei todas as faces e tem um comando que chama inset, que é esse ícone aqui, mas eu nunca uso por esses botõezinhos, eu sempre uso pelo atalho I de inset. Então, tendo todas as faces aqui, eu aperto a letra I. Como eu tenho todas, ele não sabe o que fazer, aí eu tenho que apertar I de novo para entrar em modo individual. I de inset, depois I de individual. Aí eu posso criar uma subface dentro dele, beleza? Então, o inset é inserção, ele criou essa ou, cast, né? Vou fazer de novo aqui. Agora vai aparecer. Então, ele já está no modo, mas normalmente eu teria que apertar de novo, mas ele ficou na memória. Aí eu escolhi o tamanho, larguei, e agora eu vou dar um extrude para dentro. Extrudar eu deslocar a geometria criando um novo volume, tá? Só que aqui eu quero para dentro, ele vai entrar. Como eu estou com mais de uma face ao mesmo tempo, isso aqui é só, digamos assim, bastidores da produção. Não estou ensinando a fazer, porque eu sei, para quem não sabe modelar, eu estou falando grego aqui. Mas é só para vocês entenderem como é que se chega a isso daqui. Então, eu vou dar extrude, só que o extrude normalmente é o E, mas se eu der E, ele sai todo mundo numa direção. Ctrl Z dá errado. Eu tenho que dar Alt E e dizer que eu quero extrude na direção das normais. Tá? Extrude faces along normals. Ou seja, as normais, além de funcionar para shading, elas funcionam para essas ferramentinhas também. Então, extrudar a normal, esse bichinho entrou aqui porque eu dei o notório Alt E. E agora, as normais da face. Só que eu quero para dentro. Certo? Também daria certo com o Extrude Scale, não? Daria. Aí eu extrudo da ESC, agora tem que ser Alt S também, porque o Alt S entra no scale na direção da normal. Certo? Ok. Beleza? Bom, essa é a base, depois eu fui fazendo os detalhezinhos, o chanfre, não quero entrar nesse detalhe porque esse não é o objetivo. Então, estou aqui. Aqui tem um truque legal para evidenciar a superfície. No modo da viewport aqui, eu ativo cavidade. Isso realça as arestas nesse modo daqui, tá? Então eu fiz uns detalhamentos a mais, mas a base foi aquela. Além disso, eu já criei as UVs dessa caixa, tá? Então, todas essas facetas aqui, estou selecionando com a letra L. Quer ativar aqui também o screencast, né? Não, está ativo, ele não está aparecendo, porque está estreitinho. Aqui também, essa parede está aqui. Beleza? Gente, por enquanto, essa caixa não está associada a uma textura. Está claro isso? Então, aquela pergunta que alguém fez, eu fiz geometricamente as UVs. Não é uma aula sobre abertura de UV, é uma aula sobre edição de UV que já existe, tá? Depois a gente vai chegar e vou mostrar alguns caminhos para se fazer a UV. Primeiro eu quero mostrar o conceito da UV, a relação da UV em relação à textura, tá? E de uma forma que eu vou deixar isso como exercício para vocês tentarem fazer em cima da caixa. Então vamos lá, eu tenho uma caixa, ela tem a geometria dela e já tem as UVs. E eu já deixei nesse arquivo alguns materiais prontos. Esses materiais, inclusive, vieram do Megascans, mas estão salvos no arquivo, tá? Por isso que o arquivo está pesado. Vamos lá, vamos entrar aqui no visualizador. Vou selecionar o objeto e na aba de material aqui, se vocês olharem, ele, por enquanto, ele está com o material zerado,
Mas você pode abrir a lista aqui, você vai ver que tem outros materiais, tá? Por exemplo, plywood. Plywood é o mais simplesinho. Ó. Estão visualizando? Agora tem uma... Veja que só vou visualizar se eu estiver aqui nesses modos, ou no modo preview de material, ou no modo renderizado, tá? Como é que essa caixa está se comportando aqui? Ó, vamos lá na UV. Como é que eu abro essa janela da UV, hein? Você falou aí. Aqui em cima, ó. Valeu. UV Edit. Ó, se eu pegar aqui, ó, vou procurar na lista, esse material ele é o plywood. Agora é difícil achar quem é quem aqui. É você, pai? É esse daqui. Ah, esse daqui, inclusive, não é quadrado, mas ele é 2K por 1K. Então, você consegue também. O problema não é ser quadrado. Tipicamente é quadrado, mas você tem que ter 2K e 1K. Então, é 2 vezes um lado com o outro, tá? Ah, professor, você não explicou por que normalmente é quadrado. Porque facilita a divisão. Você consegue dividir todo a 1 por 1. Aqui, como ele é, por exemplo, 2K por 1K, ele vai chegar a 2 por 1, mas não a 1 por 1. Então, mas, na verdade, é mais simples trabalhar com material quadrado, tá? Inclusive, o Blender, a área da UV, ela é quadrada. Ele aqui está dando uma esticada, tá vendo? Para completar. Se eu pegar um outro material aqui, ó, mudei de material e vou mudar de visualização de textura. Ô, Adriano, Diga. se todas as texturas desse lado aí, essa parte aí que fez o insert, né, que são essas tabuazinhas, tivesse umas em cima das outras aí no lado da UV, ia dar no mesmo? Tipo, todas iam ter a mesma textura? Vamos experimentar. Só um minutinho, deixa eu só localizar aqui, porque eu também carreguei o arquivo com muita textura e fico procurando quem é quem aqui. E no caso do Megascans, ele bota uns nomes malucos aqui. Então, é pela extensão UI2 Leax. UI2, é isso mesmo, é essa bicha aqui. Tá certo. Então, beleza. Então, eu estou aqui com Cracked Wooden, e não sei se está dando para ver. Aqui depois ele tem um código. E este código é o que eu estou abrindo aqui, tá vendo? UI2 Lead X, blá, blá. É só a nomenclatura que o Megascans utilizou. Vamos lá. Então, ó, veja que está todo mundo aqui aberto. Essas texturas, as UVs não estão umas sobre as outras. Normalmente, quando a gente cria UV, a gente quer isso. A gente quer que as UVs não fiquem umas sobre as outras. Mas, a depender do tipo de textura que eu esteja me relacionando, isso não é um problema. Por exemplo, eu peguei aqui a lateral da caixa, tá? Se eu pegar ela e mover ela para outro lugar, ó, ela está movendo, está indo para cima de outra UV, isso não é um problema nesse caso aqui não, tá? Eu estou mudando aqui para TF1. Essa daqui, TF1. Tá. Esta textura daqui, ela vai me permitir fazer com mais clareza o exercício que eu quero fazer com vocês, tá? Ó, quando eu apliquei essa textura, aparentemente, de uma forma displicente, está ok. Mas percebam que essa textura daqui, ela é toda dividida como placas, como tábuas. E ela está numa organização diferente para essas daqui. Ó, aqui mais ou menos está ok, mas não está tão ok não, tá? Agora, para essas laterais, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ela está invertida. Eu não. Certo? O exercício que eu vou propor para vocês é justamente corrigir isso. E, ao mesmo tempo, corrigir, fazer uns ajustes para aproveitar melhor essa textura, beleza? Essa textura está com 2K, o que está no arquivo, tá? 2K por 2K, essa daqui. Vamos lá. Eu vou pegar, ó, essa lateral aqui da caixa, tá? Vou apertar a letra L. Ele só selecionou esse bloquinho porque eu tenho aqui embaixo ativo Select Linked Seam, tá? Se fosse normal, ele seleciona todo mundo e não é o que eu quero. Eu quero Seam,
ele vai pegar a ilha da UV. Então, ele vai selecionar, ó, o equivalente a essa ilha daqui, tá? Vamos lá. Neste caso dessa ilha, ela está na orientação correta. Agora, vamos ver essa outra ilha daqui, ó. L, ó. A bicha está atravessando aqui no meio da placa. Olha o que eu vou fazer aqui. Isto daqui, essa lateral, devia ser uma placa toda dessa daqui. Esta outra devia ser toda uma placa. E eu poderia botar essa emenda aqui e essas daqui justamente aqui em cima dessas dobras. Não sei se eu estou sendo claro. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Está online. Seria separar E a gente não está aceitando. A gente só está aceitando o caso. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar essa galera, aí eu vou selecionar esse lado aqui, ó. E eu vou trabalhar, eu vou ajustar, ó. G para mover. Vou botar aqui, ó, no meiozinho, tá? Ó. Tá vendo aqui? E agora eu vou escalar para que esta dobra é coincida com essa daqui, ó. S de escala. Vou fazer isso para todo mundo e vou fazer rápido aqui agora, mas o que eu estou fazendo é a mesma coisa. Eu vou escolher qualquer lugar. Vou aproveitar umas manchas aqui, ó. Opa, fica lendo aí demais. E se eu mudar de posição, é legal porque eu vou tendo irregularidade. Olha uma coisa legal. Essa textura, ela é uma textura sem emenda. Ou, em inglês, é uma textura seamless. Seam é costura em inglês. Costura da blusa, seam. Seamless é sem costura. Significa que ela é uma textura em que o pixel de uma borda é igual ao pixel da outra borda. O pixel desse lado, o último pixel desse lado, é igual ao primeiro deste lado. Eu vou ensinar para vocês como fazer textura seamless, mas a maioria das texturas que você baixa da internet para game, ela tem essa característica. Significa que se uma UV ultrapassar aqui, para este caso de textura que é seamless, efetivamente é como se ela fosse entrar do outro lado e você não vai ver emenda. Ó. G, ó, vou sair, ó. Vai ficar mais claro aqui, ó. Se vocês olharem esse lado, tá vendo essa mancha daqui? Ela complementa esse lado aqui, tá vendo? Branquinho aqui. É a continuidade dessa mancha. Deixa eu ver se aparece outro aqui que será fácil. Esse vinco mais escuro é a continuidade desse. O cara foi no Photoshop e trabalhou isso. Não é, claro que você não fotografa, nada é simples no mundo, isso é trabalhado, tá? Mas isso significa que se eu fizer isso aqui, ó, não é um problema, porque esta área vai corresponder à entrada aqui nessa área. Ó, essa aqui já eu tenho que rotacionar, porque ela está rotacionada. R 90 graus, G. Mesma coisa de cima para baixo também. Eu não preciso me preocupar que ela saiu da área, porque na prática este lado aqui se repete, porque a textura é repetitiva, tá? Professor, deixa eu só ver se eu estou entendendo. Então você está querendo pegar a textura dessa caixa, você está querendo colocar nessa listrinha, que é tipo a borda da caixa, certo? E por que está escalonando mesmo? Porque eu quero que esta parte fique numa tábua inteira. Ah, tá. Entendi, para não cortar. Senão, o que acontece, ó? Ó, se for demais, começa a aparecer um vinco aqui dentro, ó. Mas se eu colocar o vinco na dobra, eu tenho um efeito, inclusive, de um detalhamento que não existia antes, sacou? Ah, entendi. Valeu, professor. Já foi. Não foi. E outro lugar, hein? Aí vai dando irregularidade, tá? Está ok.
Ok. Vou fazer do centro. Esse não está ok. Selecionar L com sim marcado, tá? Opa, não está ok. Vocês vão ver daqui a pouco que eu estou destruindo aquela coisa bonitinha das UVs organizadas, tá? Ó, essa precisa rotacionar R 90 graus para ela ficar na direção das tábuas. Ok. Ok. Vocês estão percebendo o quanto isso é uma relação entre modelagem, apesar de eu não estar mexendo no modelo, mas estou mexendo nas UVs. E eu não estou escalando o modelo, eu estou escalando as UVs, tá? Tá, já foi, agora falta embaixo. Aqui, ó. A direção está ao contrária. R90. Se tiver dúvida, não fica calado não, gente. Estão percebendo que com essa textura e essa brincadeira, eu estou conseguindo uma caixa mais complexa? Quando o senhor botar o V de tudo, a gente estava tudo um por cima do outro, é que o senhor não estava preocupado com isso? Nesse caso, eu não preciso estar preocupado. Na próxima aula, eu vou mostrar uma situação em que eu não posso fazer isso. Tudo beleza. Olha a confusão que já está. É. Mas não é um problema, porque cada face está se relacionando de uma forma específica com a textura, beleza? Agora eu vou pegar as caixinhas aqui, ó, as laterais. Vamos aqui por cima. L, ó. Minha amiga não tem relação nenhuma com as emendas. Eu vou escalonar. Vou botar aqui. Pô, devia ter feito um número ímpar, né? Aqui é um pouco mais chato, hein? Eu já saquei que ele vai ficar entre essa e essa. Aí eu vou botar mais ou menos no meio aqui e vou escalonar para ele bater. Opa, não, tem que ser maior, né? É, na verdade. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que escalonar ele para ficar entre 5 tábuas e aí vai encaixar. A gente faz conta em 3D, hein? Se vocês não estão se sentindo habilitados a fazer isso, não é o meu objetivo. O meu objetivo é que vocês entendam o processo, tá? Porque isso afeta você entender como é que os objetos em 3D são construídos. Opa, cresci demais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tá grande demais. E agora, depois de ter chegado no tamanho, eu mudo para onde eu quiser, hein? Por quê? Porque essa parte daqui, na verdade, vai emendar aqui, tá? Só essa seleção que o senhor pega 5 tábuas de uma vez, qual é o comando que o senhor deu? Elas são uma peça só. Na verdade... Então, certo. aqui. Ó. Opa, L, peguei todo mundo, tá?
Essa já está no tamanho. Ok. Essa já está no tamanho. Você aqui embaixo, né? Aí eu pego todo mundo aqui com a letra A. Esse lado aqui com a letra A. Os atalhos do Blender funcionam onde na tela em que o mouse está, tá? Se eu der A aqui, ele pega todo mundo aqui. Aqui é L com o mouse desse lado, venho para cá, e A aqui para A de all, todos. E aqui eu vou na escala que eu quero. Eu estou posicionando em lugares diferentes porque isso vai dar variabilidade. Eu vou ter agora uma caixa, acho que eu já peguei todo mundo. Que parece toda aleatória. Agora veja que essa lógica daqui, ela pode até se adaptar a outro material. Por exemplo, eu tenho aqui no arquivo o plywood. Plywood é compensado em inglês, né? Ó, o plywood, ok. Até funcionou a variabilidade, mas não é a mesma coisa, porque eu fiz esse desenho da UV para aquele material, para pegar as pranchas, né? Wood planks. Esse ou o outro crackled. Aqui também não está 100% não, porque a proporção é diferente. Eu teria que reajustar. Quando eu escolher um material, ó, estão sacando aqui que as dobras estão no lugar errado? É. Né? Poderia até, passa, mas não está preciso o trabalho, tá? Então isso aqui se adaptou a este material. Neste caso, este material, ele não é deixa eu explicar melhor. Este material, ele não é dependente desse objeto, mas esse objeto é dependente desse material. Este material pode ser aplicado a outros objetos, com outras UVs. Mas este objeto, quando eu mudo de material, ele não se adequa bem, porque eu já personalizei a UV para esse material. Sacaram essa coisa? Sim, professor. Então o objeto só pode ter, tipo, uma UV, né? Não dá para ter, tipo, mais de uma UV por... Pode ter mais de uma UV. Pode crer. Mas geralmente é trabalho demais, porque já fazer uma já dá trabalho. Assim, é rara a situação em que você precisa de mais de uma UV, tá? Beleza, tranquilo. Porque imagine aqui, eu perdi, e eu tenho prática nisso, alguns minutos fazendo isso aqui. Se eu tiver que adaptar ele para outro material, sacou que vai dar um trabalho? Eu posso até duplicar esse objeto e fazer outro objeto com a UV, mas não é ele mesmo com duas UVs, até porque ele só pode ser um material de cada vez, tá? Justo. Obrigado, professor. Pessoas, até aqui tá dando para acompanhar? Beleza. O que significa dizer que esse material ele poderia ser aplicado a outro objeto? Por exemplo, se eu criar aqui um plano, este plano, como é o nome desse material? Wooden Planks, TF1. Eu posso pegar ele aqui e ele já vem com a UV, ó. Quando eu criei, ó, já tem uma UVzinha dele. E eu venho aqui e digo Wooden Planks. Ó. Então, este plano, galera, ele tem o mesmo material da caixa. Tá? Ok. Só que a caixa está personalizada para ficar bonitinha nele. Se eu escalonar o plano, olha o que vai acontecer. Por que aconteceu isso? Já se eu escalonar a caixa, não é exatamente um problema, sacou? No caso do plano, eu tenho que voltar para a edição aqui, e já que o plano cresceu, eu vou ter que diminuir o tamanho da UV. Na verdade, aumentar. Isso às vezes é meio ilógico. Para botar essa placa menorzinha, essas tábuas menorzinhas, eu vou escalonar a UV. Ó. Agora a UV está
significa que essa textura está se repetindo várias vezes aqui dentro. É isso que eu falei para vocês, que essa textura é repetitiva. Se vocês olharem aqui agora, ó, olhando de cima, ó, isto repete, ó. Estão sacando? Como a textura está repetitiva? O que você não vê é uma emenda. Ele preenche repetindo toda a imagem, né? Repetindo até encher o tamanho certo. Se você fizer isso num game aqui, isso daria um problema. Como é que você quebra isso? Você quebra isso com objetos em cima, botar um tapete, botar uma mesa. Ou seja, os objetos que estariam em cima do assoalho ocultariam essa dinâmica. Tem outros truques também para fazer isso, tá? Mas geralmente quando você tem planos de piso, você faz assim, uma aplicação simples de UV, não precisa personalizar o UV para isso. Tá? Ó, eu consegui fazer com que o alinhamento das placas de madeira coincidissem com a quina. Isso é interessante, porque a quina, na verdade, ela é reta demais. Ó. Então, isso aqui é um plus que eu ganhei. Ó. Eu simulei. Isso aqui podia até alinhar melhor, né? Mas fica parecendo que né? É o estilo da placa mesmo. De novo, este objeto está dependente dessa textura, mas essa textura não está dependente desse objeto. Ok? Beleza. Se estiver usando a mesma textura em outros objetos, ao alterar a textura, altera todo mundo. Vou voltar àquele exemplo que eu estava com aqueles objetos que eu trouxe do Megascans, tá? Eu vou abrir o meu bridge aqui. E vou trazer um objeto daquele para vocês verem uma situação diferente, em que a textura depende do objeto e não pode ser aplicada a outro objeto, tá? Vou pegar aquele botijãozinho, né? Então, peguei aqui meu botijão, vou trazer o botijão para minha cena aqui, tá? Estou com o bridge aberto, selecionei o botijão, vou dizer Sport. Ele vai aparecer aqui no Blender. Isso é massa do bridge. Ó. Vai direto para a cena? Apareceu ali, ó. Ele está no meio ali, tá vendo? É mesmo. G, Z, vou botar ele em cima do meu caixote. O bridge tem um bugzinho com objetos metálicos, ele veio dourado demais, mas isso eu vou no material e ele veio com metálico, ele não deve ser, apesar dele ser de metal, ele não deveria ser metálico, eu vou explicar depois, é só zerar isso aqui, aí ele fica com o look que ele deveria ser. Tá? Um bugzinho aí, mas é dos menores. E acontece com alguns objetos, não com todos. Bom, aqui eu vou... Vamos lá. Veja que este objeto ele tem um material chamado Rust Gas. Aí tem um código aqui, que é o código lá do Megascans. O que acontece? Quando eu estava com a caixa, eu consegui aplicar o mesmo material no chão. Será que eu consigo aplicar o material do botijão no chão? Olha o que vai acontecer. Vocês estão entendendo que este material só serve para aquele botijão? Primeiro que ele não é como uma coisa em ciclo de repetição que você falou do outro, né? Porque ele é completamente ajustado à lógica daquela forma, tá? Ele foi pintado para ele, como o Rodrigo está dizendo, ou, que é o termo que a gente vai utilizar, ele foi cozido. A gente usa o nome bake em inglês, tá? E quando a gente tem um material cozido, nós temos também um objeto que tem UV e as UVs não ficam uma em cima da outra. A UV fica sempre do ladinho, tá? Para ela poder aproveitar toda a superfície. Então, eu tenho aqui como UV, ó, essa bagunça, não tem problema, porque a textura é repetitiva, é seamless.
Mas no caso do botijão, as UVs não ficam umas sobre as outras, tá? Porque, e aí vocês vão entender com mais calma depois, é um outro princípio. A UV, a lógica da UV é a mesma, mas a forma da UV aproveitar a textura é diferente, porque essa textura aí foi feita para esse objeto e não serve para outros, tá? Então, ó, essas texturas que são repetitivas, qualquer uma vai servir para o chão, ó. Porque essa textura, desculpa, esse material, ele não é dependente do objeto, tá? A vantagem desses tipos de materiais não dependentes para o objeto, vocês podem utilizar ele em mais de um objeto. Então, imagine que você, num game, entrou num galpão, tá? Galpão de madeira. Aí tem tem pilares de madeira, tem paredes de madeira. Todo galpão pode ter um material apenas ajustando a UV para você alocar faces e pixels em materiais diferentes. Você carregou apenas um bitmap e um material, certo? Tem umas texturas de jogos estilizados, anime, eles usam só os blocos e cores, e aí vai organizando. Exatamente. Ou seja, é uma lógica de otimização, tá? Você utilizar um material várias vezes. Isso é importante, é uma lógica importante de otimização, certo? E vocês vão ver, quando a gente começar a trabalhar, um dos aspectos de construção de objetos para game é os elementos de arquitetura. Aqui a gente está trabalhando com objetos. Então, um caixote, um botijão. Mas a arquitetura é uma casa. Todas as paredes da casa. Geralmente, quando a gente está trabalhando com textura, a gente trabalha com texturas ou materiais que vão se repetir. Ou seja, o material parede vai estar aplicado em todas as paredes da casa. Ou pelo menos todas as paredes da casa que tivessem aquele tipo de tinta, né? Você não pode utilizar numa casa uma textura personalizada para a casa. A gente vai ver isso depois. Então, normalmente, para aquilo que é a arquitetura do ambiente, a gente utiliza esse tipo de textura, texturas seamless, repetitivas. Porque a gente pode fazer o piso e repetir a madeira, a parede e repetir o tijolinho, certo? Mas quando a gente está trabalhando com objeto, é comum a gente personalizar, amarrar o objeto. Então, este objeto só tem essa textura. Da mesma forma, se eu aplicar nesse objeto a textura da madeira, não funciona. Essa menos mal, mas na verdade também não está funcionando 100%, é porque ela não é tão viva, as diferenciações, tá? Ó, mesmo material, mas não serve. E não é que não sirva porque o objeto não é de madeira, né? Claro, não serviria por isso também. Mas é porque o desenho está todo vinculado a determinadas faces aqui, está amarradinho na superfície, certo? O V é a planificação de uma malha para estabelecer uma relação com um bitmap, uma textura. Ok até aqui? Ok, beleza, pessoal. O V é um conjunto de coordenadas, é um sistema de coordenadas planos. Eu podia chamar X e Y, mas X e Y já é a mesma coisa, daria confusão. Então, quando eu uso o V, é como se fosse o X e Y de um sistema binário dedicado à textura. Tá? E quando eu uso X, Y, Z, é a posição do vértice no espaço tridimensional da cena. Ok? Mas isso significa que um objeto que tenha o V, ele é mais pesado do que um objeto sem o V. Por quê? Pesado em que sentido? De memória que você falou, né? Memória. Porque um objeto com UV tem mais informação do que ele sem UV, ele tem mais dado. O vértice, quando ele não tem UV, o vértice só está associado a X, Y, Z, posição, e as normais. Mas quando ele tem UV, além disso tudo, ele tem mais dois dados, dois números para cada vértice, que é o V, certo? Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Se eu pegar esse cubinho aqui e exportar num formato que eu consiga ler, OBJ, por exemplo, eu vou exportar
OBJ, que é um formato antigo, mas é legal porque ele é texto, dá para a gente ler o que ele está falando, tá? OBJ, Wavefront, OBJ. Vou botar aqui na tela, desktop, para achar fácil, caixa OBJ, só o selecionado, senão ele vai exportar a cena inteira, tá? Objeto selecionado. Exportar. Tá, agora eu vou abrir. Vou abrir com texto. O professor está só mostrando o Blender, não está mostrando a... Eu não abri ainda não, vou chavear agora. Ok, Ricardo. Abrir com... Escolher outro aplicativo, bloco de notas. Bloco de notas porque ele é um texto, tá? Beleza, abriu aqui, agora eu vou chavear. Então, veja, o formato OBJ, ele é um arquivo ASCII-CLL, né? ASCII. Ele é um texto, ele é um script, tá? Veja, foi criado pelo Blender, isso aqui é um comando de comentário, né? Então isso não é processado. Aí ele começa que esse objeto, OBJ, ele está associado a um outro arquivo, que é o arquivo caixa MTL, é o material, tá? E aqui eu começo, ele está descrevendo o primeiro objeto. Na verdade, eu só exportei um. Então, esse índice aqui, no caso de arquivo OBJ, ele diz que ele vai descrever agora um material. O que ele está dizendo é o seguinte, tudo daqui para baixo é a descrição de um objeto, desculpa, não do material. Esse objeto. Então, caixa underline cube, como ele chamou, ele tem esses vértices aqui, ó. Aí ele está dizendo o vértice e está dizendo X, Y e Z desse primeiro vértice. Tá? Então, ó, X, o valor negativo, menos 0,3440, aí tem a precisão toda aí do bicho. Aí ele vem a lista dos vértices. Ó. Vértice pra caramba, hein? Cada vérticezinho tá listado aqui, tá? Tô descendo ainda. Parou aqui. O vértice tem a coordenada X, Y, Z. Tem 3 parâmetros. É um vetor de 3 parâmetros. Beleza? Agora começa uma outra relação. Não mais V, mas VT. Vértice textura. Com dois valores. Nunca... Bom, aqui tem um maior... tem um maior que um porque tem um vértice que sai do lugar. Mas tudo bem. Mas ele se repete. Aqui, gente, é o V. Pessoal, ele, apesar de colocar os pontos da UV, ele não cita qual é a imagem que está ainda linkada. Não, porque isso é a relação que ele está fazendo com o material, é outro arquivo. O OBJ ele é um arquivo duplo. Por enquanto ele está descrevendo a geometria, ok? Ok. Até aqui, todo esse bloco aqui é UV. Se o objeto não tivesse a UV, não teria esse bloco, ele teria menos dados. É isso que eu quis dizer quando ele seria mais leve. Entendeu? Entendi. E o OBJ é um formato que leva a informação de UV. Se eu exportasse em STL, não vinha isso, nada disso. Olha o que vem depois aqui, ó. VN, o que seria? Normal, é? As normais dos vértices. Certo? E aqui, ó, ele está dizendo todos esses associados ao material Wooden Plank, aí tem o material, tá? Aqui, S, ele está dizendo, aí é porque eu já matei, já olhei no Google, no Wikipedia, S significa que todas as faces são smooth, tá? E agora ele tem, galera, a relação das faces. E este índice daqui, ó, 101/1/1, 233/2/1, isto é o centésimo primeiro vértice da lista de vértices. Ele está remetendo ao valor do centésimo primeiro vértice que ele listou lá em cima. O primeiro com o primeiro, ou seja, 3 vértices. Você fez a face. Uma banda da face, tá? Aí você vem a relação das faces aqui, ó. Mesmo
não sendo nem todos triangulares, né? Mas ele apresenta triangular. O OBJ não precisa ser triangular, tá? Ele dá uma opção. Nesse caso, ó, 1, 2, 3, 4. São faces poligonais quaternárias, são quatro lados, tá? Tem formatos que não aceita 4, por exemplo, STL não aceita 4, ele vai ser de 3 em 3, beleza? Mas no caso do OBJ ele permite 4. E o objeto só tinha 4. Agora, internamente, na hora de gerar, o programa vai tomar uma decisão de onde está o triângulo. Essa é que é a questão. Isso que às vezes dá um erro. Você manda um objeto para o programa, tipo o Unity, o Unity vai trabalhar com triângulo na importação. Mas se você mandou para ele a informação de quadrado, quem vai tomar a decisão de onde ele corta? Porque um quadrado, você pode cortar assim ou assim. Concorda comigo? Isso. Um algoritmo vai tomar a decisão do corte. Você evita problema se você já exportar triangularizado, porque aí você vai ter certeza que aquilo que você está vendo vai ser outro programa. Porque se o Blender triangulariza de um jeito, mas o outro programa triangulariza de outro jeito, tem outro algoritmo, e isso em alguns casos é raro, hein? Aconteceu comigo poucas vezes que eu não prestei atenção nisso e me lasquei. Pode dar um erro de visual de triangulação, tá? Mas normalmente não dá, não. Então, ó, o OBJ ele é simplesmente... E aí tem outro arquivo. Deixa eu abrir aqui para mostrar o arquivo de... Aqui é a descrição do material, tá? Material... Aqui são os valores. Esse aqui é esse sistema de material do OBJ não é compatível com o Blender. Então, se você exportar o objeto em OBJ, o material vai desconfigurar todo. Esses valores aqui é tudo... Opa, saiu aqui para mim. Isso não bate com a lógica, não vai ficar parecido com o que a gente está vendo no Blender, porque o OBJ tem um outro padrão de material, tá? E aqui ele está dizendo, ó, onde estão os JPEGs, tá vendo? Então o OBJ tem uma lista de material. Vamos voltar para o meu amigo aqui, Blender. Pessoal, só uma dúvida. Quando o senhor estava ajeitando a UV naquela hora, existe, quando você vai para aquela janela da UV, ele lista todas as UVs que estão no arquivo, certo? Ele, apesar de você já estar selecionando o objeto, a minha dúvida é, quando você seleciona o objeto que ele já está linkado com a UV, com uma imagem, ele não já deveria apresentar aquela imagem? Não, ele não faz isso porque, na verdade, você tem várias imagens carregadas dentro da cena, né? Se eu tivesse com uma cena simples, com um material... Mas quando você seleciona o objeto, a minha dúvida é, porque vamos supor que você tenha muitas imagens. Eu entendi o que você faz sentido o que você está dizendo, mas infelizmente... Não é, né? Não é. Quando eu vou aqui para o... Bom, primeiro, eu só mexo na UV se eu tiver em modo Edit Mode, tá? Modo objeto, você não acessa a UV. Justamente porque a UV ela é uma questão da relação do objeto com o polígono, tá? E, na verdade, isso que você está dizendo é que ele deveria... Talvez tenha algum atalho aqui para carregar a textura correspondente, tá? É porque eu vi que nesse exemplo que você deu tem várias, mas eu fico pensando numa cena que tenha muito mais. Para achar uma... Encontrar deve ser complicado. Vai pelo nome. Mas é brabo mesmo. Mas, geralmente, com frequência, essa é uma questão, inclusive, de organização. Por exemplo, digamos que você foi chamado para fazer os objetos de um projeto de game, tá? Você não vai modelar uma cena. Você vai modelar um objeto para cada arquivo. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Ah, tá certo. Aí você exporta... É uma questão de organização. Depois você vai exportando. Até porque você vai montar a cena no programa final. Você vai montar a cena no Unity, no Unreal, no Godot, seja lá qual foi a engine que você vai utilizar. Mas você não exporta a cena, você exporta objeto a objeto. Tá? Você exporta um objeto. E lá você multiplica para 300 caixas. Certo? Uma vantagem aqui de caixa também é o seguinte. É fácil eu fazer tijolinhos aqui. Ó. Se eu fizer... Vamos dizer que eu vou fazer aqui uma parede de caixa, tá?
Uma das coisas legais de eu ter utilizado a quina coincidindo com a quina é que ele fez uma marcação aqui que, se você olhar, não existe 100% no material, principalmente se eu tirar o cavidade. Ele é mais discreto. Na verdade, não existe. Isso aqui é outline, né? Deixa eu ver. Não, tem um pouquinho assim, mas ele está dando mais destaque por causa do material, tá? Agora, de todo modo, se você olhar para essa parede aqui, tá claro que está repetido, ó. Bolinha, 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 bolinha. Ó, aqui é aqui. Vocês estão entendendo isso aqui que eu estou dizendo? Sim, professor. Tá tipo repetindo, né? Como é que eu posso variar isso? Acho que aí rotação, né? Mexer na rotação do objeto. Só isso daqui, porque se eu tivesse uma caixa, que às vezes é comum, que os 6 lados dela fossem a mesma textura, isso já seria um pouco mais difícil, tá? Mas aqui, não. E na prática, eu não monto a cena com as caixas desse jeito, hein? Na cena lá, eu vou dar uma pequena distorçãozinha aqui, ó. Geralmente caixa ninguém arruma tão bem arrumado desse jeito. Exatamente. Certo? É um elemento que você consegue variação, né? Um outro tipo de variação, se eu conseguisse aqui dar uma coisa legal na textura, era ter umas impressões em algumas faces aqui, tipo um selinho, um negócio assim de frágil, sacou? Porque ia estar mais aleatório isso. Então, faz parte do meu cálculo de produção imaginar um objeto modular. Uma caixa, ela é modularzinha, eu sei a medida, eu fiz essa caixa aqui com 1 metro por 1 metro, exato. Isso faz com que eu consiga planejar legal ela, faz com que eu consiga montar e depois dar pequenas variações. Eu consigo rotacionar e ter variação de textura, certo? Consigo até... Professor, uma dúvida. Você falou que quando se usa objetos 3D para jogos, no caso, você exporta os OBJs, né, e monta a cena na própria engine mesmo que você for usar, né, para o jogo. No caso de uma animação 3D no Blender, como é que funciona esse processo? Tipo, as pessoas exportam e importam para dentro do projeto, ou elas já deixam tudo com um vértice mesmo dentro de um projeto só? É mais útil você não estar misturando o objeto na mesma cena, tá? E você ter, por exemplo, o arquivo da caixa, tá? E linkar a caixa no arquivo da cena. A vantagem disso é que, por exemplo, o diretor pode dizer, pô, essa caixa tá uma merda, vamos fazer outra caixa. Se você alterar a caixa original, ela vai ser reimportada na cena, a relação está dinâmica. Então, dá tempo de você aperfeiçoar a caixa e até começar a montar a cena com um cubo de 1 metro por 1 metro. Você sabe que a sua caixa vai ser 1 metro por 1 metro, tá? Então, o cara criou o arquivo lá, botou um cubo no lugar, permitiu que o cara que está montando a cena já faça o link e ele está montando cubinhos. Aí ele faz a primeira versão da caixa, aí o cara diz, pô, não gostei. Mas, de todo modo, aquela caixa já se propagou para a cena, porque é um outro arquivo. Certo? Entendi. Massa, professor. Então, isso é muito mais legal isso, porque dá tempo do cara mudar, aperfeiçoar, e quem está fazendo a cena pode ir trabalhando, porque ele sabe a dimensão. Né? Um barril, pode ser um cilindrozinho. Mas aí o cara depois faz o barril sem a textura, sem a UV, mas já tem um barrilzinho na cena. Sim. É quase como o modo que se trabalha com edição de vídeo também, né? Colorimetria e tal. Fica alguém colorizando, o outro fica montando. Exatamente. Quanto mais em paralelo... Porque a pior coisa num trabalho, principalmente em trabalho de equipe, que sempre tem os encostados, né? Tipo assim, eu tô esperando você me mandar o arquivo. Aí, a galera que está no final de linha só vai trabalhar na última semana do semestre, né? Sim. Mas se você fizer a lógica desse jeito, ou seja, não, eu já tenho um proxy, a gente chama de proxy isso. Proxy é um arquivo temporário, certo? Então, você organiza, você já cria de imediato o proxy de seus objetos. A caixinha vai ter 1 metro por 1 metro, o barril vai ser 1 metro por 50. Aí você já criou ali o cilindrinho e a galera, bicho, começa a fazer a cena. Começa a botar a luz.
Porque senão, aí o cara que ilumina, o cara que dá o render, só trabalha na última semana. Verdade, interessante, ó, professor. Não fazia Coisa pra ideia. game. Mesma coisa para game. Você não deixa o cara, eu só posso trabalhar quando você fizer, quando você der a última versão na caixinha. Não. Tá tudo em série. Quando eu atualizar o arquivo, você vai ter seu arquivo final atualizado. Vai adiantando sua vida. Certo? Professor, uma dúvida. Em outras aulas, naquela época do cogumelo, o senhor pegou ele, copiou e aumentou o tamanho, escalonou. No caso de você usar o V, você pode escalonar e não vai distorcer? Não, a UV não muda aqui, tá? Então, na verdade, nesse caso aqui, a caixa vai ficar uma caixa maior, mas a UV vem junto. Então, se eu aumentar, ó, tá vendo que a textura não está mudando pela escala? Beleza. Tá? O escalonamento aqui é das coordenadas x, y, z. Agora, se eu escalonar as UVs, ó, nessa tela daqui, aí muda, ó. Tá vendo ali? Tá distorcendo. E acabou com tudo. Aí esculhambou meu trabalho, sacou? Então não perde resolução, né? A textura, professor, escalonando pelo objeto. Perde. Vamos lá. Vamos dizer aqui que aqui eu tenho uma câmera, tá? A câmera tá aqui. A câmera tá vendo essa caixa desse jeito aqui. Essa textura, quando eu renderizar, ó, o pixel tá num tamanho aqui, tá? Beleza? Se eu pegar essa caixa e crescer bastante, e na versão renderizada, não tá pixelizado, tá? Mas se eu pegar essa caixa e crescer ela bastante, vou ter que afastar ela, né? Eu renderizar, a resolução está alta, ainda não deu para ver, mas já está mais pixelizada aqui. Vocês não conseguem ver porque vocês estão vendo 720, mas eu estou vendo pixelizado. Então, essa caixa não pode ter tamanho infinito, tá? É o que a gente chama de texel, que é a relação do pixel com o tamanho na tela. Entendi, professor. Veja, uma questão importante. Normalmente, quando você começa um game, você define algumas coisas. Vou antecipar uma discussão para a gente encerrar. Uma das definições é os americanos chamam de orçamento isso, budget. O orçamento de textura. Quer dizer, você vai dizer o seguinte, o orçamento de textura é 1K por metro. Significa que um objeto de 1 metro, naquela parede dele, eu vou ver uma textura de 1K. 1024. Certo? Isso estabelece uma relação de resolução por tamanho que afeta o game inteiro. Isso é bem legal. E geralmente 1K por metro é um game bom, viu? Assim, tem uma boa resolução, que você pode enfiar a cara no objeto e você vai ver. Diga, Lucas. Me veio uma pergunta, mas eu esqueci. Eu volto já. Peraí. Mas veja, porque, eu tô, digamos aqui tá meio ruim de eu demonstrar isso. Mas digamos que aqui você está num game, tá? Aqui é a câmera que gera a imagem do game, sacou? Quando você está vendo essa câmera, isso daqui, esse quadro branco, é a tela do jogador, beleza? Vamos imaginar que o jogador tá jogando numa tela Full HD, que é top. Está começando a migrar para 4K, mas a realidade é a galera renderizando no Full HD. Concorda comigo? Beleza. Os pixels têm Full HD. 1920 por 1080, né? Vamos calcular só a altura, porque fica mais econômico. Então, na altura, 1080 pixels. Veja que essa caixa aqui com 1 metro, ela está menos do que a altura, sacou? Então, se essa parede aqui tiver relativamente com uma textura de 900 pixels, eu vou estar vendo eles cristalinos, sem nenhuma deformação.
Estão entendendo o raciocínio? Sim. Esse é um cálculo que a gente vai tentar fazer mais adiante. Por enquanto, Tipo, no documento inicial, os caras já pensam isso já? isso é um documento que fica estabelecido. Porque senão, o que acontece? Você trabalha em equipe. Você manda um cara fazer uma caixa e a textura da caixa. O outro cara vai fazer uma mesa. Se cada um tomar uma decisão dessa, você tem redundância, Verdade. certo? Então, Professor, da pergunta. diga. E se eu for pintor de textura, eu fizer uma digital? Se eu não usar, é porque essa questão de tamanho só vale se for uma foto, né? Estou usando uma foto. E se eu pintar no modelo, em cima do modelo, e aí, digamos assim, independente, vai esticar também? É sempre pixel, é sempre imagem. Ah, Se você está pintando, você está pintando você de uma. cria, né? Você cria lá mesmo a imagem, Você branco cria e e você branco. diz que resolução você quer. Ah, verdade, eu esqueci. Foi mesmo. Mas, de todo modo, sua pergunta tem uma pertinência. A galera que cria textura, ela geralmente não vai criar a textura na resolução final. Certo? Você é o cara, é o cara que vai pintar a textura. Você vai pintar a 8K. Porque para baixo depois você reduz. Mas você não Pronto, consegue aumentar depois. Então, eu assim, queria fazer essa pergunta do Paulo aí, que ele perguntou no texto. não tem usar como textura em vetor? Paulo, tem, mas veja, normalmente não, porque você vai ter que criar um algoritmo para, em tempo real, para cada frame, converter vetor em textura, porque no final, o que você vê na tela é pixel. Tá entendendo? Então, para, digamos assim, para game, isso você está pesando. É claro que você pode usar vetor para desenvolver a textura. Por exemplo, com muita frequência, eu uso o Illustrator para desenvolver a textura. No começo, assim, nos Atari da vida, era tudo assim, né? Que era tudo código. As coisinhas era tudo procedural, assim. Não, procedural é outra coisa. Aí tem casos de situações procedurais, tipo usar um fractal, aí porque você tem um códigozinho para isso. Mas mesmo fractal, ele já está gerando, ele não está gerando um vetor, não, ele está gerando uma nuvenzinha de pixel ali. Mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso aqui, respondendo ao Paulo melhor. Existe um aspecto do desenvolvimento, existe um aspecto da exportação para o game, certo? Você, como desenvolvedor, você pode desenvolver sua textura usando vetores. Por exemplo, você tem uma logomarca, não pode falar logomarca, você tem um selo, isso é vetor. Só que você vai, na hora de exportar, você vai rasterizar isso, você vai converter em pixel, para a engine poder utilizar. Mas no desenvolvimento, você pode usar o vetor. Na verdade, se vocês pensarem, a modelagem por malha é vetor, né? Ok, gente? Vamos ficar por aqui hoje? Beleza.